Veículos essenciais para quem vende no atacado e no varejo. E para compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco, vamos receber no palco da Expo Super 2024 o diretor executivo da Acaerte, Guido Schwartzman. Seja muito bem-vindo, Guido. O palco é seu. Boa tarde, Camille. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui no palco aqui da Expo Super com vocês. Em nome da Acaerte, a gente agradece o convite, a parceria. E a ideia aqui é muito mais uma conversa do que uma palestra. E para começar, eu queria entender aqui quantos aqui tem ensino superior completo. Poderiam levantar a mão? Bacana. Quantos assinam pelo menos um serviço de streaming? E 2. Bacana. Por que eu comecei fazendo essas perguntas? Na hora que vocês não têm a oportunidade de ver, mas daqui eu consigo enxergar, na hora que a gente fala do ensino superior completo, mais de 50% aqui da sala levantou a mão. Quando a gente pensa na realidade catarinense, que já é uma realidade privilegiada, a gente está falando em torno de 14% da população com ensino superior completo. Ou seja, nossa realidade aqui é muito diferente do resto da realidade catarinense. E quando a gente fala de streams, então, isso se notabiliza muito mais. 60% da população, em média, no Brasil, assina pelo menos um serviço de streaming. 80% da população tem acesso, mas 60% assinam um serviço de streaming. E quando a gente fala de 2 serviços, ou seja, Netflix e Spotify, por exemplo, apenas 30% da população assinam até 2 serviços. E por que essa introdução? Porque a gente tem por hábito julgar, muitas vezes, a nossa realidade a partir da bolha em que a gente convive, da realidade dos nossos amigos, da realidade dos nossos familiares e das nossas relações sociais e digitais também. Mas quando a gente fala de comunicação e marketing, a gente precisa, muitas vezes, tirar esses sapatos das nossas relações, né, de amizade, das nossas relações sociais, para poder efetivamente atingir os nossos objetivos enquanto marketing, enquanto comunicação. Então, um pouco essas as ideias, e eu vou trazer alguns dados disso. Por quê? Porque muitas vezes, para quem convive numa realidade social privilegiada, algumas frases de efeito acabam sendo conversas do nosso cotidiano, né? E elas acabam compartilhando algumas frases que são essas que a gente destacou. Ah, se nos anos 90 o rádio já tinha morrido, imagina hoje. Hoje ninguém mais vê TV, meu filho, eu, ninguém. Os streamings e as redes sociais tomaram o lugar do rádio e da TV. Isso acaba fazendo parte, muitas vezes, da conversa, mas os dados, e eu trouxe muitos deles para compartilhar com vocês, e achei excelente a palestra que me antecedeu, porque tratou justamente de dados para a tomada de decisões, e que não são informação, como o Alexandre bem disse, né? Os dados eles precisam ser tratados e entendidos para se transformar em informação, comprovam que a nossa realidade é um pouco diferente. Se nos anos 90, aquela frase, ninguém mais ouve rádio, é hora da gente pensar novo e pensar diferente. O rádio está mais do que nunca presente na vida das pessoas, com credibilidade, com relevância. E a tecnologia, as redes sociais, elas vieram para impulsionar essa capacidade do rádio em se reinventar. E eu vou mostrar alguns insights e algumas informações aqui que me ajudam a contextualizar o que a gente está dizendo. Todos os dados que eu trouxer aqui estão referenciados por alguma pesquisa que não é a Acaerte que fez. São institutos de pesquisa validados, como Locomotiva, que esteve hoje na manhã aqui no palco, ou seja, de institutos que são especialistas em trazer dados e insights para nos dar essa realidade. Esse aqui, por exemplo, é da Cantar Ibope. 9 em cada 10 pessoas consomem áudio em algum formato, não é necessariamente rádio que a gente está falando aqui. Quando a gente fala de rádio, 80% da população no Brasil, essa é uma realidade brasileira. 57% escutam mais ou na mesma quantidade em comparação a 6 meses passados, e uma média diária de 3 horas e 55 minutos. Quando a gente fala de Santa Catarina, aí sim a Acaerte contratou um instituto de pesquisa para fazer essa pesquisa e nós já fizemos várias sondagens, essa é a que acabou de sair agora no ano de 2024.
Em Santa Catarina, o consumo de rádio é frequente e crescente. 8 em cada 10 catarinenses ouvem rádio, têm por hábito. 65% desses catarinenses confiam nos comerciais que ouvem no rádio. 63% afirmam que as propagandas no rádio são mais confiáveis do que na internet. E 65% consideram o locutor de rádio um influenciador. Para as pessoas que são do interior, principalmente, nós sabemos o papel que muitas vezes os comunicadores das emissoras do interior têm como influenciadores regionais, como influenciadores locais. Por ter esse contato direto com a população lá na região, eles acabam exercendo esse papel de influência e essa capacidade de se comunicar ativamente com a comunidade ao seu redor. E como é que acontece esse consumo? Como é que ele se dá? 69% das pessoas ouvem música mesmo, né? Então a gente estava falando dos streamings, mas a descoberta da música através do rádio ainda é muito frequente e muito constante. 65% apostam nos noticiários locais, 26% em noticiários nacionais, 25% nas notícias do trânsito e 40% em futebol. Aqui é do público masculino, os 40%. Faria só um destaque especial com relação às notícias do trânsito. Quando nós fizemos a pesquisa, eu sou de Florianópolis, né, vivo e convivo em Florianópolis, então, julgando pela minha bolha, né, aquela abertura que eu fiz, na nossa cabeça, as pessoas vão ouvir o rádio no carro, porque eu passo muitas horas, quem conhece Floripa, Balneário, eu senti que o trânsito também é bem intenso e bastante carregado, acreditam que vão ouvir especialmente no rádio, porque é a realidade em que eu vivo. A pesquisa nos mostra que não necessariamente isso acontece nas regiões do interior. No interior, as pessoas chegam, muitas vezes, para almoçar em casa muito rápido, no deslocamento do trabalho para casa. Então, elas preferem, às vezes, ouvir em casa o rádio e no trabalho também. E, por incrível que pareça, outro mito que nós tínhamos, e aí esses dados a gente vai divulgar depois de forma mais complementar, as pessoas, durante o período do almoço, tinham uma frequência menor no interior do hábito de ouvir rádio do que no início da tarde, porque quando ela volta para o trabalho ou quando ela volta às suas atividades rotineiras, ela volta a se sintonizar no rádio para poder continuar a sua jornada, porque o rádio ele tem essa característica, ele permite mais de uma atividade ao mesmo tempo, né? Agora há pouco falávamos, né, a importância que as pessoas estão doando a sua atenção. Hoje em dia todos nós competimos pela atenção das pessoas, né? Inclusive na hora que estamos nos comunicando, uma promoção, a nossa marca, e nós, os veículos essenciais, na hora que estamos produzindo conteúdo e veiculando, né, os comerciais de vocês. E com relação à TV, hoje meu filho, ninguém mais vê TV, e aqui eu queria contar uma pequena história muito rápida que eu vivi sobre essa bolha que eu falei para vocês. Eu conversando no início do ano com um colega meu, que inclusive ele é gerente de marketing de uma organização bastante importante, ele dizia assim, meu filho, ele falava exatamente essa frase, meu filho, a gente lá em casa mais ninguém vê TV. E tinha acabado de acontecer a final do Campeonato Catarinense. Aí eu falei para ele, que ótimo, você não vê televisão, então você sabe que o Brusque foi campeão. Ele imediatamente me respondeu dizendo, não, mas aquilo não foi falta, não foi pênalti, já entrou logo na discussão que naquele momento era muito quente, porque tinha tido toda a questão do VAR, etc. Eu falei assim, você não está percebendo, mas você consumiu televisão na cauda longa da televisão. A televisão não é necessariamente eu estar só na frente da televisão, sentado ali, vendo TV. Eu estou vendo TV nas redes sociais, alguém está comentando comigo sobre algo que viu na televisão. Às vezes os debates que acontecem no Twitter, em outras plataformas, o X agora, estão falando sobre televisão e muitas vezes a gente não nota que é a cauda longa. Então não importa muito mais o meio, e sim o que está sendo produzido. É a mídia que está produzindo esse conteúdo. E os números comprovam isso. A média de tempo, isso Brasil novamente, gente, 6 horas e 17 minutos é o tempo de média que cada telespectador assiste TV por dia no Brasil. E o Brasil é um país de massa, então os veículos de massa fazem muito sentido aqui no Brasil, né? 34 minutos é o aumento do consumo médio diário de cada telespectador em relação a 5 anos. E aqui a gente já está pegando o período de pandemia. E 21% das pessoas costumam comentar nas redes sociais o que estão assistindo. Hoje de manhã, um pouquinho antes de vir para cá, eu vi que a Netflix está comemorando um feito que ela chama do efeito Netflix.
que nada mais é do que as pessoas comentando sobre séries e filmes que viram na Netflix nas redes sociais. Pô, isso já acontece há muito tempo no Brasil, relacionado ao que a gente vê e consome na televisão, especialmente os reality shows, que são aí os temas preferidos aí dos comentários. Com relação às multitelas, que era aquilo que eu vinha comentando com vocês, 90% do consumo acontece em telas conectadas, em torno de 8%, um pouquinho mais, em smartphones, 1,17% em desktops e 0,2% em tablets. Aqui, do consumo de vídeo. E na hora que a gente se debruça sobre o consumo de vídeo propriamente dito, a gente percebe que a TV linear, aquela que a gente conhece mesmo, a tradicional, ela responde aí por 77% desse consumo, 23% do consumo online. E aí o destaque para o YouTube, que aqui no Brasil é muito forte, é um streaming gratuito. Ele tem a versão paga, mas ele é gratuito, então ele corresponde com aqueles números que eu comecei falando aqui, né, que 80% das pessoas têm acesso a esse tipo de streaming que nós estamos conversando. 4% Netflix, TikTok, Globoplay, etc. E eu destaco a importância do YouTube aqui, porque muitos dos veículos que nós comentamos agora, o rádio e a televisão, estão no YouTube. O governador do estado, horas antes de estar aqui fazendo a abertura da Expo Super, estava em São Paulo fazendo uma entrevista pro Pânico, que hoje eu não sei nem mais dizer se ele é rádio, se ele é televisão, se ele é YouTube. O que é o Pânico? Né? Um produto que se reinventou de tantas formas e em tantas plataformas que hoje a gente já é incapaz de dizer, mas eu identifico o que ele é essencialmente e a origem dele, que está no rádio, está na TV, está no YouTube, está em todas essas plataformas e esses formatos. Então o streaming e as redes sociais tomaram o lugar do rádio e da TV. É esse exercício que a gente está falando. O rádio e a TV são mídias essenciais que protagonizam consumo e relevância e se reinventam a todo momento. E um fator primordial para isso é esse aqui, a credibilidade. Hoje o Renato, da Locomotiva, quando ele falava que o catarinense ele tem uma média de informações acima da média brasileira, é muito reflexo dessa realidade. O brasileiro, apesar dele ter um uso muito intenso das redes sociais, cada vez mais ele sabe distinguir quais são os veículos que têm métodos de apuração da informação e critérios profissionais de divulgação dessas informações, dando mais relevância para os veículos que são os veículos tradicionais, os veículos essenciais, né? E essa realidade catarinense ela é acima da média, porque Santa Catarina tem um ecossistema que é muito patrocinado pela Caerte, a qual eu represento, muito saudável de emissoras de rádio e televisão. Nós somos um case para todo o Brasil com relação às entregas que nós fazemos. E essa é a nossa realidade no digital, porque a gente não está virado de costas para o digital. Do mesmo jeito que o debate aqui antes acontecia para a importância da inteligência artificial, a importância da tecnologia, nossos veículos estão atentos a essa realidade. E só as redes sociais das emissoras de rádio, hoje aqui em Santa Catarina, somam mais de 13 milhões de seguidores. E se a gente pega só os portais de televisão das 4 grandes emissoras de rádio, de TV de Santa Catarina, Band, Record, Globo e o SBT, somam mais de 120 milhões de page views dessas notícias. Então, a força do digital e essa força dessa interatividade, ela hoje já foi construída de uma forma multiplataforma. E esses números aqui mostram essa realidade, né? No rádio, por exemplo, uma grande parte do consumo do rádio é feito no celular, ou em outros devices como computador, Alexa e etc. Né? E a mesma coisa com relação às pessoas que ouvem o rádio, elas podem ouvir também por redes sociais, ou seja, não é necessariamente uma questão de device, é uma questão também de multiplataforma, quando a gente está falando da forma como essas pessoas consomem. E eu trago um case aqui com relação aos Jogos Pan-Americanos do ano passado. Alguém arrisca dizer em que posição o Brasil ficou nos Jogos Pan-Americanos do ano passado? O Brasil teve o melhor desempenho da sua história em Jogos Pan-Americanos. Nunca o Brasil tinha tido um melhor desempenho que esse. Ele ficou apenas atrás dos Estados Unidos. Aqui embaixo, está pequeno aqui para vocês verem, mas a gente traz 4 destaques de provas que foram transmitidas pela Cazé TV,
que é um fenômeno, e nunca a gente deve ignorar isso, e eu admiro ele como comunicador e o canal dele, mas todas essas audiências estavam valendo medalhas. E nós estamos falando de 140 mil visualizações, 68 mil visualizações, 300 mil, né, e na melhor delas, 200 mil visualizações de medalha. Então, são audiências que são incríveis, audiências massificadas, mas quando a gente está falando da final do Catarinense, que eu citei agora há pouco, uma final regional de um esporte que tem o seu interesse, mas, por exemplo, no público feminino nem tanta aderência, muitas pessoas não torcem para times catarinenses, nós estamos falando de 1,5 milhão de visualizações só aqui em Santa Catarina, um único episódio. Então, e isso aqui é Brasil, né? Nós estamos comparando com o Brasil. Então, a gente tem que sempre entender a importância dos meios digitais, mas colocar tudo isso dentro de uma estratégia que tenha que ser multiplataforma. Para eu encaminhar já para o final, essa pesquisa é da Brandz, feita pela Kantar, e o que ela coloca? Que as 10 marcas mais valiosas do Brasil utilizam 6 dos 7 meios publicitários para se conectar com o seu consumidor. Ou seja, a gente não pode ignorar todo o portfólio de estratégia de comunicação que a gente tem à nossa disposição. E aqui em Santa Catarina, o rádio e a televisão tem uma relevância gigante. O rádio já traz, pela sua origem, a segmentação natural dele, por regiões, por programas, por falar diretamente, né, com as pessoas nas localidades e nos pontos onde vocês atuam. Então, uma das realidades dessa necessidade de furar as bolhas, que era aquilo que eu venho trazendo como uma mensagem principal, é que grandes anunciantes que são nativos digitais apelaram para a televisão para poder furar justamente as suas bolhas. Eles já tinham um público cativo, mas todos eles são anunciantes da televisão em 2023. Para quê? Para poder ir além do algoritmo, ir além das suas áreas de abrangência, estando dentro dessa estratégia. Fazendo uma brincadeira já com quem, né, vai estar aqui no palco na sequência, a Zara vai expandir suas lives no estilo Polishop. A gente via esse formato com o Bottini há muitos anos atrás, e agora a gente está vendo, né, marcas importantes tentando trazer esse formato também para o ambiente digital. Ou seja, a gente vai reinventando coisas que já deram certo e que continuam dando certo nos veículos essenciais. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Não julguem a realidade pelas suas bolhas, tentem furar a bolha de vocês, lembrando dos veículos que são capazes de agir para além dos algoritmos. Utilizem os algoritmos também a favor, porque a gente não consegue ter um mix único, né, de estratégias de comunicação, mas é importante levar tudo em consideração, né? Por último, um alerta importante, uma pesquisa indica que quase 20% dos cliques são feitos por robôs, e isso está afetando métricas, preços e campanhas de todo tipo. Vocês estão sofrendo por isso. O CPC, que é o custo por clique, ou o CPM, que é o custo por mil, tem aumentado de forma exponencial. Muitas vezes a gente entra nos leilões de internet com um valor que a gente não sabe se a campanha vai ser executada ao final daquele período com o valor que eu contratei. Nas emissoras de rádio e televisão, vocês conseguem negociar esses contratos com antecedência, pedir bonificação, reaplicação. Existem muitos métodos, né, de reaplicação desse conteúdo. E, para fechar, lembrar por que o rádio e a TV são essenciais aqui em Santa Catarina. Porque a gente tem a credibilidade dos apresentadores e influenciadores. As equipes estão comprometidas com a apuração da checagem, a gente investe em jornalismo, tem foco editorial em responsabilidade social, e o presidente da CATES, quando abriu aqui a palestra, ele falou de uma característica de vocês, né, que é uma característica muito catarinense, que eu gostaria de fazer essa associação, de que qual que é a força do setor supermercadista catarinense? É que ele é feito de grandes players regionais, né? A gente até dizia que esperamos que a Gaúcho não chegue aqui, né, por causa dos nossos players regionais, mas essa é uma característica muito catarinense mesmo. Nós somos feitos de players regionais e a mídia regional da mesma forma. Nós temos grandes veículos de comunicação regionais que atuam fortemente nas suas regiões. Por quê? A gente investe em tecnologia, em qualidade de som, a gente investe em interatividade e a gente não está de costas para o digital. A gente quer agir junto com eles para atender melhor vocês.
Todos os nossos executivos de contas que estão circulando aí pela feira, sejam de rádio e de televisão, hoje em dia estão treinados para oferecer para vocês um atendimento que possa entender as dores do chão de fábrica, como foi colocado agora há pouco na palestra anterior, lá do PDV, para poder ajudar vocês nas estratégias de comunicação e ajudar vocês a venderem mais no varejo, no atacado ou no segmento premium. Muito obrigado, gente.